Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui 8 coisas sobre a baixa visão que você precisa saber. Principalmente essas 8 coisas que eu listei aqui são coisas que na grande maioria das pessoas, né, não tem coragem de falar sobre isso abertamente e de conversar e explicar para vocês. Então eu espero que esse vídeo ele te ajude, seja você pessoa com deficiência, para entender um pouquinho mais da sua deficiência e que você que não tem nenhuma deficiência, né, caiu aqui de paraquedas, por exemplo, que você entenda essas 8 coisas que eu vou trazer aqui sobre a nossa deficiência para você sair desse vídeo uma pessoa mais entendida e mais informada sobre a baixa visão. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Aqui tem uma playlist bem completa no box de descrição, onde eu falo só sobre essa deficiência. Caso você tenha interesse em fazer um Ruanaflix, né, maratonar o canal e conhecer um pouquinho mais aprofundado essa deficiência, fique à vontade de clicar lá na playlist e assistir, beleza? Lá no box de descrição você também vai encontrar meus links de afiliado, tanto da Amazon quanto do Mercado Livre. Comprando qualquer coisa com esse link, você não tira nada mais do seu bolso e me ajuda com uma pequena comissão. Mas chega de enrolação, chega de mais delongas, né? E vamos para as 8 coisas sobre a baixa visão que você precisa saber, que eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar de uma forma positiva na sua vida. Para começar, eu gostaria que vocês entendessem, né, a primeira coisa, o primeiro ponto aqui é que baixa visão não é cegueira total, nem muito menos vista fraca. Tem muitas pessoas que olham para baixa visão e imaginam que só pelo fato da gente enxergar alguma coisa, a gente não é deficiente visual. Que para ser deficiente visual, a gente teria que ser cego. Só que baixa visão é justamente isso, enxergar algumas coisas e outras não. Então não é enxergar tudo ou nada, né? Não é 8 ou 80 no caso da baixa visão. Nem muito menos a questão da vista fraca, né? Eu sei que a gente que tem baixa visão, a nossa visão, ela cansa muito mais rápido. Às vezes a gente está fazendo uma tarefa ali que é até simples, mas que demandou um pouco de esforço do nosso olho e ele acabou cansando mais rápido. Exemplo, às vezes eu leio um livro e aí eu consigo ler, sei lá, 10, 20 páginas e no outro dia pode ser que eu consiga ler só 5, porque naquele outro dia a minha visão ela tá um pouco mais cansada, ela não conseguiu ser tão produtiva como no outro. Ou às vezes eu tô lavando uma louça ou fazendo alguma coisa que às vezes nem demanda muito do meu olho, mas acaba que também cansa um pouco. Então, assim, também não é questão de vista cansada, é só a questão de que, às vezes, a gente demanda tanto esforço em uma atividade, tanto esforço para conseguir enxergar o que está acontecendo ali ao nosso redor, que o nosso olho ele cansa mais rápido em relação ao de vocês que enxergam, né, no caso, videntes, como a gente fala aqui, que são aquelas pessoas que enxergam realmente sem ter nenhuma deficiência visual. Segunda coisa, o óculos não resolve tudo. Eu sei que tem muitas pessoas que, inclusive, até me encontram, né, na rua e tudo mais, e me vê colocando assim perto para tentar enxergar alguma coisa, e aí pergunta o que eu tenho e eu falo, e a pessoa fica tipo assim, mas e o seu óculos? Porque assim, o que acontece? A grande maioria das pessoas tem miopia, tem um problema de visão que é solucionável com o óculos, né? Quem tem miopia, só a miopia, por exemplo, coloca o óculos lá, se o grau tiver certo, ela volta a enxergar. Não tem nenhuma dificuldade em relação a isso, sabe? A única questão é que ela vai ter que usar aquele óculos ali para corrigir a visão dela e ela conseguir enxergar. No caso da baixa visão, não é todo mundo que usa óculos, e quem usa óculos normalmente não é por conta da baixa visão. Por exemplo, no meu caso, eu uso por conta da miopia, astigmatismo, outras coisas que eu tenho no olho, para além da baixa visão. E mesmo que, por exemplo, esse óculos que eu use, ele seja bom para miopia, mesmo assim eu não consigo enxergar 100%. Mesmo assim eu ainda vou ter a questão da baixa visão e todos os desafios, todas as dificuldades que essa deficiência ela acaba impondo, né, nas pessoas que vivem com ela. Então não, o óculos não resolve e inclusive vocês vão encontrar pessoas com baixa visão na rua que não usam óculos. E aí você pode achar na sua cabeça que essa pessoa está mentindo, porque na sua cabeça o óculos ele resolve tudo.
né? Só que não. O óculos ele resolve quando é uma miopia, por exemplo, ou outro problema de visão no qual o óculos resolve. Mas quando é algo mais grave, como o nosso, né, uma deficiência genética, o óculos ele não soluciona essa questão aí. Ele vem para trazer um conforto visual, melhorar a qualidade de vida em alguns casos, como o meu, por exemplo, mas não resolve 100% tudo. Essa terceira coisa que eu vou trazer aqui, ela pode ser um pouco polêmica, porque as pessoas elas não entendem muito bem em relação a essa questão. A baixa visão, ela varia muito, então pode ser que um dia eu esteja enxergando bem assim, no meu melhor momento, e no outro dia pode ser que a minha visão ela não esteja tão bem. Isso vai muito do meu emocional, se eu estou estressada, se eu estou preocupada, o que está se passando dentro de mim, né? A baixa visão ela vai muito além do olho. E eu percebo que essa questão do emocional e o nosso olho está muito ligado, né? A gente é um ser humano completo, né? A gente é ligado por todas as partes que tem dentro da gente. E eu percebo muito isso na baixa visão. Então, às vezes, por exemplo, eu estou aqui em casa, eu consigo me virar tranquilo, lavar a louça, fazer uma comida e tudo mais. E às vezes eu vou na casa de outra pessoa e essas mesmas tarefas, por ser um ambiente diferente, a iluminação é diferente, a disposição das coisas é diferente, eu já vou me sentir um pouco insegura para fazer essas mesmas tarefas que parecem simples. Mas ali naquele momento eu não estou enxergando tão bem para ir lá e fazer, entende? Então, assim, em algumas situações, em alguns momentos, né, em alguns lugares, eu vou me sentir confortável e, consequentemente, vou até entender que eu estou enxergando um pouquinho melhor e vou acabar me soltando um pouquinho mais, mas em outros momentos eu vou estar me sentindo um pouco mais descontraída, digamos assim, vou estar mais no meu casulo, porque aquela situação, aquele momento não me deixou muito confortável, aquela iluminação não favoreceu, aquele ambiente não está tão iluminado ao ponto do meu olho se sentir confortável para fazer alguma coisa. Então, sim, pode acontecer a situação de um dia eu estar super saltitante, fazendo um monte de coisa, e no outro dia meu olho não está tão bem e eu não consegui fazer as mesmas coisas, principalmente se o emocional ele tiver um pouquinho abalado, isso afeta muito as pessoas que têm baixa visão. A gente se cansa muito mais rápido. Eu sei que eu até acabei conversando um pouquinho com vocês em relação à leitura, em um dos exemplos aí atrás eu falei, né? Mas o nosso olho ele cansa muito mais rápido que o de vocês, né? O de vocês, vocês conseguem ver um monte de coisa ao mesmo tempo e o olho não fica cansado. O nosso, ele faz algumas coisinhas e do nada você sente que ele está um pouco cansado. Por exemplo, eu uso muito celular, muito computador para gravar os vídeos para vocês, editar, fazer as coisas aqui. E tem dia que eu consigo gravar e editar tudo num dia só. Porém, tem dias que eu vou só gravar e vou deixar para editar em outro momento porque eu sinto que meu olho não está muito legal. Então, às vezes, nem, por exemplo, esforcei muito e meu olho tá complicado, não é assim. Depende muito do dia mesmo, sabe? E realmente eu sinto que acontece essa questão da gente cansar muito mais. Quando eu fazia faculdade, eu ia para a faculdade à tarde, então de manhã eu acordava, fazia alguma coisa que tinha que fazer em casa, alguma coisa da faculdade e ia para a faculdade. À noite eu chegava em casa, eu estava exausta, exausta mesmo, de verdade, assim, não conseguia estudar, não conseguia fazer alguma atividade que tivesse para fazer. Se tivesse prova, eu só conseguia estudar durante o dia, porque realmente o fato de eu ter usado a minha visão de manhã e à tarde, à noite ela já estava esgotada. Não dava para eu simplesmente pegar um caderno ali e tentar ler alguma coisa, tentar fazer alguma coisa, porque já estava esgotada. E hoje em dia, aqui em casa, por exemplo, às vezes de manhã eu faço muita coisa, estou ali na correria, e à tarde também. À noite eu sinto que eu já estou cansada. Entende? E aí, às vezes, nem foi assim, questão de leitura que eu cansei o meu olho, às vezes foi coisa de casa mesmo, que não demanda muito do olho, digamos assim, né? Não demanda muito de você estar ali forçando, mas mesmo assim ele acaba cansando. Então, o nosso olho, ele cansa muito mais rápido em relação ao das pessoas que enxergam bem. Infelizmente, isso acontece. Sim, pessoas com baixa visão tropeçam, caem, se esbarram nas coisas.
E isso não é questão de atenção, não é falta de atenção, é justamente por conta do nosso olho. E uma coisa interessante que eu vou trazer aqui para vocês agora é que a gente não tem muito senso de profundidade das coisas. Por exemplo, tem uma coisa aqui que está a um braço de distância, mas para o meu olho parece que está muito mais longe. Eu não consigo explicar isso para vocês, mas é como se a minha visão ela fosse um pouco menor, né, e não tivesse tanto zoom assim para conseguir perceber as coisas. Então não tenho muita noção de espaço, de onde eu tô para um outro objeto. Então às vezes acontece, você vê um buraco na rua e aí você acha que está longe, só que na verdade está perto, ou ao contrário. E aí por isso acaba que você tropeça, você esbarra. E por isso que é tão importante você manter sempre os móveis da casa sempre no mesmo lugar para evitar isso. Porque aí você já cria uma memória, você já sabe que ali tem tal coisa. E se for mudar, é importante avisar para que a pessoa ela entenda que mudou e tal e vai se adaptando a essa questão. Então não é falta de atenção, né? Como muitas pessoas acabam falando pra gente, ah, você é muito desatento, você é muito ou qualquer outra coisa que esteja relacionada à desatenção, né? As pessoas acabam falando isso pra gente, mas não é falta de atenção. Não é porque a gente quer ou não, é simplesmente acontece. Esses dias eu gravei um vídeo lá pro YouTube, ou pro TikTok, falando sobre do nada você bater a cara no vidro, né? Isso já aconteceu comigo, aconteceu com várias outras pessoas com baixa visão, né? Tem vários relatos lá, comentários falando sobre isso. E não foi falta de atenção. A gente anda prestando atenção em tudo, só que às vezes o nosso olho não consegue perceber esses detalhes. Por exemplo, uma porta inteira de vidro, ela é transparente. Se você está dentro do estabelecimento, saindo dele, não dá para você ver. De fora até dá, porque de fora tem um reflexo da rua e aí você consegue perceber que tem um vidro, né? E assim, eu sabia que tinha porta ali, só que na minha cabeça eu estava indo em direção ao local que estava aberta a porta. Só que não, eu estava indo para o local que ainda estava fechado, entendeu? Então, assim, isso acontece, não é desatenção, não é desleixo, é simplesmente a baixa visão que habita na gente e faz a gente passar por essas situações aí constrangedoras. Perguntas insensíveis machuca. Isso aqui vai depender muito da pessoa, tá? Que você convive, porque tem pessoas que levam tudo muito na brincadeira, que levam tudo muito na esportiva, e é até legal porque a baixa visão já é muito pesada, né? Já é muito desafiadora, e levar isso na leveza é muito bom. Mas assim, dependendo do tom da pergunta e de como você faz a pergunta, pode machucar o outro. Então é legal você prestar atenção nas perguntas que você está fazendo, no que você está falando e entender se naquele contexto ali o teu amigo ele vai estar apto a responder ou não. Então assim, por exemplo, você perguntar se por acaso você vai perder a visão. Isso pode ativar um gatilho mental na cabeça daquela pessoa de tipo, poxa, realmente um dia eu posso ficar cega ou eu não sei dessa resposta. E aí pode ativar um sistema nervoso mesmo na pessoa e a pessoa não ficar muito legal com aquela situação. Do mesmo jeito que pode acontecer com outra pessoa que você pergunte isso e ela responde numa boa, naturalmente, que não sabe. Então vai depender muito da pessoa, então é legal que você conheça a pessoa que você convive, a pessoa que tem baixa visão, você entenda se ela é uma pessoa mais descontraída, se ela é uma pessoa mais na dela, se é uma pessoa que leva tudo mais na esportiva, e se essa pergunta que você vai fazer, ela vai ser invasiva, se ela vai, por exemplo, afetar a vida dessa pessoa ou não. Então, antes de fazer qualquer pergunta, conheça um pouco a pessoa, para que depois você vá lá e faça a pergunta. E assim, tem perguntas que são um pouco indelicadas realmente, então é bom a gente prestar atenção no que a gente está falando, né? Até porque se fosse você, eu gosto muito de fazer essa analogia. Se coloca no lugar da outra pessoa, se fosse você com deficiência, essa pergunta que você quer fazer, ela te afetaria? E aí, dependendo da resposta, você pode tentar e formular essa pergunta e fazer para outra pessoa. Mas se a sua resposta é, poxa, me afetaria, então é melhor você não fazer isso. Então, às vezes, cabe só a gente se colocar no lugar ali da pessoa e tentar entender se aquela pergunta ela afeta ou não a sua vida, né? E se afeta você
provavelmente vai afetar o outro também, porque a gente nunca sabe o que tem dentro da outra pessoa, a gente nunca sabe do passado dela, das dores que ela carrega, e qualquer coisinha que você fale pode se machucar. Isso vale não só para pessoa com deficiência, porque você pode estar olhando e pensando, nossa, a pessoa com deficiência é muito sensível, não sei o quê, mas isso aqui vale para pessoas no geral, para ser humano no geral. As pessoas elas têm muita mania de ser invasiva e de fazer muitas perguntas que você não sabe como que o outro vai lidar com aquilo. Cada pessoa vive uma situação, vive uma realidade diferente, então, a depender da pergunta, pode sim afetar, seja ela pessoa com deficiência ou não. Então, assim, eu sou uma pessoa que, nossa, de verdade, se eu ficar sabendo da vida de uma pessoa, a pessoa tem que me falar, porque para eu ir lá e perguntar é muito difícil, sabe? De eu ir lá e perguntar isso e aquilo, eu não sou muito assim. Então, assim, independente da situação de ser pessoa com deficiência ou não, se coloque no lugar e entenda se essa pergunta ela vai machucar ou não o outro, e só depois disso você pergunta, né, o que você tem a sua dúvida. Porque é legal, sim, você tirar suas dúvidas, você perguntar, desde que isso não ultrapasse o limite do que é considerado aceitável, né, dentro de uma relação humana. Uma outra curiosidade, né, sobre nós, pessoas com baixa visão, é que a gente cria estratégias para viver. Então, por exemplo, esses dias eu fui fazer café aqui em casa, só que a minha prensa francesa ela tinha quebrado. E aí eu estava usando uma outra que a gente tem que ela é para transporte, para quando a gente vai para algum lugar e quer levar o café. E ela é muito boa, que ela mantém, ela é térmica, né? Só que o único defeito dela, dessa prensa, é que para você passar o café já pronto para a xícara, não fica muito bom, porque o bico dosador dela não é muito legal. E aí, diante dessa situação, eu vendo que com a baixa visão ia acabar derramando café em todo lugar ali, não ia dar certo, eu peguei uma chaleira, que tem um espaço maior, derramei dentro da chaleira e da chaleira passei para a xícara. Então, assim, ter baixa visão é isso, é você viver adaptando, é você viver criando estratégias para viver de uma forma mais acessível, porque assim, a gente sabe que o mundo ele é feito para quem enxerga, ele não é feito para quem tem baixa visão especificamente ou para quem é cego. Tem até muitos lugares que são acessíveis, que têm acessibilidade, sim. Mas se a gente for olhar para o contexto de comparar a quantidade de pessoas que tem na população e a quantidade de pessoas com baixa visão, comparando, né, esse quesito, a gente se torna uma quantidade de pessoas pequena diante da quantidade de gente que tem no Brasil. Então, assim, acaba que o mundo ele não é acessível para a gente, ele é feito realmente para quem chega. Então, se a gente quiser viver nesse mundo da melhor forma possível, a gente tem que aprender a criar estratégias de adaptação e de viver realmente, né? Poxa, se tem uma coisa ali que eu não consigo fazer, não é para você olhar para aquilo e simplesmente se sentir incapaz, se sentir inútil, não. Olha para aquilo e pensa como que eu posso adaptar. Então a gente tem muito isso dentro da gente de olhar para a situação e pensar como que eu vou fazer para adaptar para que aquela tarefa ela se torne acessível para mim. Então a gente vive muito desse jeito aí no nosso dia a dia. Por último, ter baixa visão não reduz a nossa capacidade, não nos torna menos capazes. A gente não é incapaz, a gente só faz do nosso jeito. Pode ser que a gente demore um pouco, pode ser que a gente faça um pouco diferente, mas é porque a gente precisa adaptar aquela situação, aquela tarefa, aquele ambiente, para que ele se torne acessível para a gente. Então, ter deficiência não diminui a capacidade de nenhuma pessoa. Então, sim, vocês vão encontrar no dia a dia de vocês pessoas com deficiência que são advogados, por exemplo, que são engenheiros, que são profissões assim de renome realmente, pesquisador. Eu já trabalhei na área da pesquisa por um tempo e eu acho uma profissão brilhante, realmente muito boa. E principalmente na área da inovação, acho legal, né? Você tá ali na linha de frente de criar coisas novas. Eu gosto dessa ideia. Então vocês vão encontrar de tudo, porque não é a deficiência que vai fazer ditar, né, o que a pessoa vai ser. É como ela é a essência dela. É se ela é uma pessoa que gosta de estudar, que gosta disso ou daquilo outro. A deficiência é só uma pequena parte. A gente vai olhar para aquela situação e pensar, poxa, eu gosto muito de café. Eu, por exemplo, né, gosto muito de café. Como que eu posso fazer
com que aquilo seja acessível para mim, com que aquela atividade ela seja acessível. Então é isso que a gente faz, a gente olha para tudo, adapta e faz. Então a deficiência ela não diminui a nossa capacidade, ela não diminui a nossa inteligência, ela não diminui o nosso potencial. Até porque existe um ser humano por trás da deficiência e a deficiência ela é só uma pequena parte da nossa vida. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e que ele tenha agregado de uma forma positiva na sua vida, seja você pessoa com deficiência ou pessoa sem deficiência. Deixe aqui nos comentários o que esse vídeo agregou na sua vida para que eu possa saber e qual vídeo você tem interesse de ver aqui no canal, né? Qual conteúdo que você quer assistir aqui que eu posso gravar para vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.